A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um dos irmãos, amém? Bem, vamos lá, nós temos muita coisa para fazer, recebemos muitas perguntas e em respeito aos inscritos do nosso canal, vamos responder essas perguntas. Alguns irmãos parece que perguntaram porque ficaram confusos e tal. E aí a primeira pergunta foi essa aqui, tá? O que é o binitarianismo? Se os irmãos lembrarem, há um tempo atrás, isso já vai fazer 2 anos, olha aqui, ó, vamos voltar aqui. 2 anos, isso foi 4 de maio de 2018. Eu fiz um estudo falando sobre as 3 linhas, são 4, né? Linhas a respeito, teológicas a respeito de Deus. Você tem o trinitarianismo, binitarianismo, unicismo e unitarismo, que é também chamado de unitarianismo ou de jeovismo, certo? Então você tem aqui o ensino sobre o trinitarianismo, considera o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 pessoas distintas, mas só um Deus, um só Deus, certo? O binitarianismo, ele considera 2 pessoas, a pessoa do Pai e a pessoa do Filho, mas desconsidera a pessoa do Espírito Santo. O unicismo considera o Pai, o Filho e o Espírito Santo como uma pessoa só, e aí o unicismo vai dar a essa pessoa o nome de Jesus. Ou seja, qual é o grande problema que nós vemos nesses 2 ensinos aqui? O binitarianismo, ele exclui a pessoa do Espírito Santo e ele coloca assim: o Pai e o Filho são Deus. Só que o binitarianismo, se ele colocar o Pai e o Filho como um só Deus, ele pode sim ser chamado de binitarianismo. Do contrário, ele acaba fazendo o seguinte: coloca o Pai como um Deus maior e o Filho como um Deus menor. Aí, isso não é binitarianismo, isso vai ser biteísmo. Mas, querendo ou não, biteísmo vai levar ao unitarismo, que é o Pai é o Deus Todo-Poderoso e o Filho é um vice-deus, um semideus, um segundo Deus, ou um Deus menor. E desconsidera a pessoa do Espírito Santo também. Nós não concordamos com esse ensino, não concordamos com esse e nem com esse ensino. Ou seja, nós cremos na Trindade. Tá ok? Vamos lá. Fizemos uma pesquisa há um mês atrás, mais ou menos, nessa semana de quarentena. O que você gostaria de estudar? Queremos uma opinião sua. E aí, o que foi mais votado foi Apocalipse. Já estudamos bastante Apocalipse e muita gente passou a pedir, então, que a gente já passasse para o estudo sobre a Trindade. Porém, essa semana a gente está fazendo Romanos. Então, por isso eu procurei colocar várias coisas aqui nesse estudo de uma vez, para que a gente pudesse já tratar muitos assuntos e já tirar algumas dúvidas dos irmãos, né, que são nossos inscritos aqui. Tá ok? Então vamos lá. Primeira coisa, não confunda esses 6 termos: Trindade, binitarianismo, unicismo, triteísmo, biteísmo e unitarismo. Tá ok? A Trindade, ela crê em um só Deus, que manifesta-se em 3 pessoas: pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para você entender melhor, você tem que estudar uma doutrina chamada triunidade divina. Ok? O binitarianismo crê em um só Deus, mas 2 pessoas, a pessoa do Pai e do Filho. Se o binitariano falar para você que não crê em um só Deus, ele não é binitariano. Ok? Unicismo crê em um só Deus e uma pessoa. O que nós não concordamos com essa doutrina aqui? Já falei. Ela nega a pessoa do Espírito Santo, tá? E aí, durante o período que eu tinha feito esse estudo aqui, deixa eu voltar aqui. Durante o período que eu tinha feito esse estudo, há uns 2 anos atrás, eu estava estudando sobre o binitarianismo, né? E estava chegando assim, pelo estudo, tem coisa que faz muito sentido. Realmente tem coisa que faz muito sentido. Porém, nós vamos observar que ao longo do tempo, o Espírito Santo ele acaba perdendo prestígio na igreja quando você anula a pessoalidade dele, ok? Vamos lá. O unicismo não concordamos porque ele diz que o Pai morreu na cruz. E nós não concordamos com isso. Ou seja, porque se você coloca que Deus é uma só pessoa, você está dizendo que o Pai morreu na cruz, né? Contudo, Trindade, binitarianismo e unicismo crê em um só Deus. Isso faz disso doutrina monoteísta. Mono é o quê? É um. Monoteísta. Já o triteísmo, né? Mas antes disso, né, a gente precisa trabalhar o que é monoteísmo. A Bíblia tem base para isso? Sim. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O único é Had, né? Essa palavra aí
fala que é um Senhor, só tem um Senhor. Não existe dois senhores e não existe dois deuses. Tá ok? A Bíblia não defende essa ideia. Ah, pastor, mas a Bíblia aponta para Jesus, aponta para o Pai, como é que fica isso? É isso que eu quero falar. Exatamente por isso que você tem pessoas distintas, mas um só Deus. A divindade é uma só. Vamos lá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Olha que texto poderoso. Eu sou o Senhor. Fora de mim não há Salvador. Guarda isso. Guarda isso. Jesus respondeu, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Jesus fala que o único Senhor é o Pai. Jesus ainda fala, ninguém pode servir a dois senhores. Não pode ter dois senhores. Como é que fica isso? Não pode ter dois senhores. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Jesus está falando isso. Você não pode servir a dois senhores. Jesus acabou de falar que o Pai é Senhor. Mas, o Pai vai falar assim, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu acho lindo esse texto, porque quando você fala de Deus Pai, você já está falando que tem um Deus Filho, do mesmo nível, da mesma natureza, essência e substância do Pai. Nem um pouquinho abaixo do Pai em sua divindade, mas nem um pouco. Ah, não, Jesus é menor porque ele é 99,99% Deus. Não, ele é Deus Todo-Poderoso, assim como o Pai é. Olha o que vai ser dito aqui. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ora, o que Deus falou? Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Jesus é o Senhor e é Salvador. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, presta atenção, olha aqui. Vos será concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, vê se você entende o que eu quero dizer. Não adianta querer dar a ideia de que, mas em 1 Coríntios fala que Jesus vai entregar o reino ao Pai. Então aí ele vai... O que quer dizer isso? Isso simplesmente quer dizer que quando Deus fez a criação, acontece o pecado no céu, acontece o pecado na terra, a criação está toda bagunçada por causa do pecado. O Filho, o que ele faz? A Bíblia fala que o propósito de Deus é convergir em Cristo todas as coisas, certo? Esse é o propósito de Deus, convergir em Cristo todas as coisas, porque tudo foi criado por meio dele. Esse é o nosso Senhor Jesus, tudo foi criado por meio dele. E aí a Bíblia fala que convergir todas as coisas por meio de Cristo, presta atenção. E o que é que ele vai fazer? Para que ele venha reconciliar todas as coisas que há no céu e na terra. Ou seja, ele vai reconciliar com Deus. Ele está purificando todas as coisas. E aí quando ele tiver aniquilado todos os inimigos, a Bíblia fala que o último inimigo que há de ser aniquilado, não restaurado, aniquilado, será a morte. Ele vai vencer, derrotar todo o poder dos inimigos. O último inimigo que vai ser derrotado é a morte. Aí o que ele faz? Agora ele entrega o reino ao Pai. Aí a pessoa pode pensar, poxa vida, se Jesus entregou o reino ao Pai, quer dizer então que ele não está reinando mais, que ele não é Deus mais. Peraí, isso não muda em nada. O que Jesus está fazendo é simplesmente concluindo todo o plano que Deus planejou do propósito eterno de Deus convergir todas as coisas em Cristo. E Cristo faz a mesma coisa em relação ao Pai. Só que o reino de Cristo, o que a Bíblia diz? Reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus continua reinando para toda a eternidade. Veja bem, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e apóstolos do nosso mandamento, como dita pelos santos profetas e do nosso mandamento, como apóstolos do Senhor e Salvador. Quem que é? Apóstolo de quem? De Jesus. Jesus é o Senhor e Salvador, assim como o Pai também. Mas só há um Senhor, só há um Salvador, que é Deus, que é o Pai. Oi, tá vendo? Vamos lá. Antes, crescer na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória assim agora como no dia da eternidade. Deus não divide a glória com ninguém, é verdade. Deus não divide a glória com ninguém, a não ser que faz parte da divindade. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador.
Eu sou Senhor. Jesus é Senhor também. Fora de mim não há Salvador. Jesus é Salvador também. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça de nosso Deus e, presta atenção, nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Jesus é Deus? É. Menor que o Pai? Não. Exatamente como o Pai. Pastor, mas e os textos assim que parecem falar que Jesus é menor? Na relação pai e filho, eu tenho natureza diferente do meu filho? Não. Eu sou exatamente igual ao meu filho em natureza humana. Agora, em autoridade sobre ele, eu tenho autoridade sobre ele. Agora, isso não significa que ele é menos humano do que eu. Isso não significa que Cristo é menos Deus do que o Pai. Em momento nenhum. Porquanto, depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, tá vendo? Jesus é Senhor e Salvador. A grande multidão, né, no texto do passado, e clamavam com grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Pronto. Eu sou o Senhor e não há outro. Não tem dois deuses. Fora de mim não há Deus. Mas quem diz que Jesus é fora? Só há um Deus. E aí, a gente tem que tomar cuidado para não confundir os termos pessoa e Deus. Pessoalidade e divindade. Aqui, ó, eu sou o Senhor e não há outro. Quem está falando aqui? Porque Jesus é Senhor. O Pai é Senhor. Vamos lá. E no manto e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha aqui, ó. Dá-me ouvido, ó Jacó. E tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo. Eu, o primeiro e também o último. Quem é o primeiro e o último? Fala assim, também a minha mão fundou a terra e a minha destra mediu os céus. Mas esse aqui está falando de Jesus. Eu. Certo? Agora vamos lá. Apocalipse 2:8. E ao anjo da igreja de Esmina escreve: isso diz o primeiro e o último. Quem é o primeiro e o último? Que foi morto e reviveu. Jesus. Pronto. Esse aqui é o primeiro e o último, é Jesus. Vamos lá. Assim diz o Senhor, Javé, Jeová, Yud-Re-Vav-Re. Não sei como você vai pronunciar o tetragrama, mas o Senhor, Deus, Jeová, Adonai. E assim diz o Senhor, Rei de Israel. Quem é Rei de Israel? Jesus. O seu Redentor, Jesus. Já viu falar de Cristo Redentor? Pois é, Jesus. O Senhor, aqui ó, Jeová. Jesus é Jeová, assim como o Pai. Jesus é Deus no mesmo nível que o Pai. O Senhor Jeová dos exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último. Esse é Jesus. Quem é o primeiro e o último? Isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Jesus. E fora de mim não há Elohim. Não há outro Deus. Olha, quem é o primeiro e o último? Quem é o Jeová que está aparecendo aí? Jesus. Digno é o Cordeiro que foi morto. Olha, a dignidade do Cordeiro. De receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Ah, pastor, mas a Bíblia fala que Jesus, só depois que ele ressuscitou, que ele recebeu. Todo o poder me foi dado. Quer dizer que ele não tinha poder. Se foi dado, alguém deu para ele. Essa é a lógica. Peraí, vamos voltar? João capítulo 1. No princípio era o verbo. Jesus. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. O verbo não era divino. Está escrito lá, o verbo era Deus. Então vamos lá. No princípio era o verbo, Jesus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, assim como o Pai é. Aí fala assim, olha, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, Jesus, o verbo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Você acha que esse que fez todas as coisas não tem autoridade sobre todas as coisas, Jesus? É agora que todo o poder foi dado ao céu e à terra? Isso é só se a pessoa não estiver entendendo a linha do tempo. O Cristo antes da eternidade, de eternidade passada à eternidade futura, tu és Deus.
De eternidade a eternidade tu és Deus. Jesus Cristo, ele já tinha glória. Ou você acha que agora que ele recebeu o poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória, ele louvor? Não, ele fala com o Pai. Pai, depois que ele conclui a sua atividade, a sua tarefa aqui, dentro desse plano que Deus planejou. Olha, aí ele fala assim, Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele já tinha glória. Não é, me dá mais glória do que... Não, ele já tinha essa glória. Tudo foi feito por ele. Aí, então ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, e debaixo da terra, criatura que há no céu, na terra e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Se você voltar aqui, você vai ver, um verso que fala assim, o nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro. Capítulo 7, certo? Vamos lá, verso 10. Aqui está assim, Vamos voltar. Aquele que se assenta no trono é Deus. E ao Cordeiro seja dado o louvor e a honra e a glória e o domínio pelo século dos séculos. Ou seja, tanto o Pai como o Filho estão recebendo a mesma adoração no mesmo nível. E os 4 seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Olha que coisa linda. Então, concluindo aqui, esses ensinos, eles têm que ter a sua base. Um Deus, mono é um, monoteísmo. Ah, mas se o trinitariano falar que ele acredita em 3 deuses, então ele é triteísta, ele não é trinitariano. Ah, se o binitariano falar que ele acredita em 2 deuses, ele é biteísta. Ele não é binitariano. Ah, se o unicista falar que ele acredita que só o Pai é Deus, então ele é unitarista. Nós vamos ver isso agora. Aí não confunda. Isso aqui, a base é o monoteísmo. Triteísmo, 3 deuses. Ele não está falando de 3 pessoas que formam um Deus, não. É 3 deuses. Isso aqui é paganismo. Não é a trindade que é paganismo. O paganismo é isso aqui, 3 deuses. Outra coisa que é paganismo é isso aqui, 2 deuses. Isso não é binitarianismo. Se você ensinar 3 deuses, não é trindade. Se você ensinar um Deus maior, um Deus menor, não é unicismo. Na verdade, tanto o binitarianismo, se for ensinado errado, e o biteísmo, que já é errado mesmo, falar que existe 2 deuses é errado, é heresia, vai cair no mesmo erro do unitarismo, que é considerar Deus apenas o Pai. Apenas o Pai é Jeová. O Filho é um Deus menor. Ele pode ser considerado Elohim, mas não Jeová. Isso aí vai colocar aqui, querendo ou não, 2 deuses, um Deus maior e um Deus menor, que cai, ou seja, você já viu que a consequência do biteísmo é cair no unitarismo, inevitavelmente. Ou seja, tudo isso aqui vai cair no politeísmo, porque aqui considera 3 deuses, aqui considera 2 deuses, e aqui considera um maior mais um menor, que vai ser também politeísmo. A não ser que o unitarista diz, não, eu acredito em Deus só o Pai. O Filho não é Deus, nem considera como Deus. Então, aí sim ele vai sair fora do politeísmo. Mas ele desconsidera Cristo como Deus, então. Essa é a consequência, certo? Então, vamos lá. Vou deixar aqui para você entender a lógica, né? Trindade, binitarianismo e unicismo tem que defender absolutamente um Deus. É monoteísta. A divergência vai ser em pessoas. Número de pessoas. Não concordamos com o binitarianismo, por quê? Porque ele acaba anulando a pessoa do Espírito Santo. Isso faz o Espírito Santo perder status diante, isso pela observação minha e do pastor Rafael, perder status diante da prática da igreja, tá ok? A igreja começa a ficar até com medo de se dirigir ao Espírito Santo, se reportar ao Espírito Santo. Por exemplo, vamos cantar o hino. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Eu só peço para cantar. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Não pode cantar, porque a igreja passa a pensar que isso é heresia. Ou seja, que isso é idolatria. Olha para você ver. Nós não concordamos com isso. O unicismo, não concordamos porque a ideia que vai ficar é que o Pai morreu na cruz. Não concordamos com essa ideia. Triteísmo, 3 deuses. Fora de cogitação. Biteísmo, 2 deuses. Também fora de cogitação. Unitarismo, Deus apenas o Pai. Deus com D maiúsculo, ou seja, Deus Todo-Poderoso. E o Filho é um Deus menor, ou é um segundo Deus.
Ou é outro Deus, dois deuses, que vai cair no biteísmo, a mesma coisa. Então, discordamos disso. Atenção, biteísmo, que é a ideia de dois deuses, levará inevitavelmente ao unitarismo, que é um Deus maior e um Deus menor. Porque não tem como dois deuses, se tem, duas pessoas, é diferente. Agora, dois deuses, você está falando de duas forças toda poderosas, simplesmente estarem ali, né, trabalhando sem que haja conflito. Não tem jeito. Dois deuses. Ou é monoteísmo, ou vai cair no unitarismo inevitavelmente. Eu só quero dizer, claro, que o unitarismo, a sua origem, ela está numa heresia chamada arianismo. Tá? O arianismo foi ensinado por Ário. Olha aí, ó. E é por isso, por causa do arianismo, que Constantino foi batizado, né, por um bispo ariano. E aí, o que vai acontecer? Por causa do arianismo, que a igreja foi lá e ratificou, não inventou, ratificou a doutrina da Trindade que já vinha sendo ensinada pela igreja ao longo do tempo. É isso que aconteceu. Ah, pastor, mas eu não acredito no arianismo. Eu acredito na seguinte coisa, que Jesus foi gerado, ele não foi criado, mas que Jesus é um Deus menor. É arianismo do mesmo jeito. O ariano pode até confessar para você, não, Jesus foi gerado. Aí ele vai simplesmente depois deturpar as palavras gerado e criado, que vai dar no mesmo. O objetivo é colocar Jesus como Deus menor e colocar só o Pai como Deus Todo-Poderoso. Resultado, a mesma coisa. Heresia. Ariana, né? Algumas falácias. Primeira falácia, a Trindade foi inventada por Constantino. A pior de todas. Isso mostra um analfabetismo histórico. Elohim, no hebraico, é deuses. Existem dois deuses. Consequentemente, se você está falando que Elohim no hebraico é deuses, e é, mas tem regra para saber quando que é plural e quando que é singular. Existem dois deuses. Jesus é um Deus menor, ou segundo Deus. Não tem terceiro trono no céu, o Espírito Santo. A igreja formará a Trindade. Quem lê os pais da igreja não busca na fonte, na Bíblia. Oh. Então quer dizer que se eu buscar estudo na patrística como subsídio de comentário de outros irmãos, eu não estou buscando a Bíblia, quer dizer que se eu ler a Bíblia, eu não estou buscando na fonte. Então quer dizer que eu não leio a Bíblia. Se eu abrir minha Bíblia, ela está totalmente marcada, porque eu busco na fonte. Porém, existem coisas que eu não sei. Aí eu pego um comentário desse aqui. Qualquer comentário desse aqui, então, não vale nada. Então não precisa aprender com outras pessoas. Porque se essas pessoas são antigas e deixaram escrito, eu não posso ler. Vamos ver como é que fica isso. A primeira das falácias. A Trindade foi inventada por Constantino. Vamos lá? Constantino, sabe aquele bispo Constantino? Opa, vamos voltar aqui. Constantino, como grande parte dos imperadores, após ele era ariano. Isso mesmo, ele acreditava que tinha dois deuses, um Deus maior e um Deus menor. Ele era ariano. Foi batizado por um bispo ariano, Eusébio de Nicomédia. Esse aqui, ó, é precisão histórica. Eusébio de Nicomédia, que não deve ser confundido com o biógrafo ou historiador do imperador Eusébio de Cesareia. O Eusébio de Nicomédia era ariano. O Eusébio de Cesareia também era ariano. Olha para você ver. Ário causou um dano na igreja naquela época. E foi só por isso que foi necessário estabelecer o ensino para toda a igreja, explicar sobre essas coisas. O que o Constantino fez? Mandou exilar Atanásio de Alexandria. Vamos exilar esse bispo. Ele era um bispo de Alexandria. Por que mandou exilar ele? Né? Assim como fez seu filho Constantino II, também ariano. Tem nada de Constantino inventar Trindade, não. Constantino não era a favor da Trindade. Essa é uma falácia absurda.
E por que mandou exilar Atanásio? Exatamente por ele ser contra o arianismo e a favor da Trindade. Ou seja, Atanásio escreveu sua vida inteira contra o arianismo, foi perseguido por imperadores arianos, pelos bispos arianos, né, que Ário conseguiu alguns seguidores, mas Atanásio, né, apesar de não ter o Estado a seu favor, ele acabou sendo vitorioso nisso aí. Era um camarada novo, hein? E junto com essa ideia de Constantino vem a ideia. Trindade surgiu no Concílio de Nicéia. Presta atenção na data do Concílio de Nicéia, porque eu vou mostrar alguns textos antigos, bem anteriores a isso aí, para você ter testemunho. Ah, mas você está pegando fonte fora da Bíblia. Por acaso isso aqui não está escrito na Bíblia? Quanto ao batismo, proceda assim. Depois de ter todas essas coisas, que já estava escrita antes dessa frase, batize em água corrente, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Essa é a de daqui, 70, 90 depois de Cristo. Ah, tem gente que vai colocar a datação dela um pouco mais para frente, de 100 a 140. Não tem problema, é um documento antiguíssimo, né? E aí outra coisa, a datação mais coerente é exatamente essa, por causa do próprio conteúdo dentro do texto. Mas vamos lá. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De novo vai falar em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28. Ah, isso foi acrescentado. Ah, é? Mostra um manuscrito que fala isso. Estou falando isso porque tem muita gente que fala, ah, foi acrescentado. Mateus 28. Ah, não tem manuscrito, mas tem um comentário de uma Bíblia aqui. Ah, eu vi na internet um blog que falou, eu vi Ah, é? Não tem uma prova, não tem um manuscrito. Todos os manuscritos em todas as línguas vai ter essa porção. Batizar em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Em Mateus 28. Né? Então, essa tentativa de negação desse texto é um absurdo. Mas vamos lá, Didaquê fala sobre isso. Ou seja, primeiro documento mais importante da época. Depois, olha a datação, fica de olho, hein? Fica de olho, olha a distância. Assim como Deus vive, o Senhor Jesus Cristo vive e o Espírito Santo vive. Clemente, ele vai falar isso, olha a data, olha o período para falar que o Concílio de Nicéia inventou alguma coisa, né? Não temos nós um Deus, e um Cristo, e um Espírito de graça sobre nós? O Concílio de Nicéia inventou, tá certo. Martírio de Policarpo, olha a datação. Irmãos, andai segundo o Evangelho na palavra de Jesus Cristo. Com ele, glória a Deus Pai, né? Glória a Deus Pai e ao Espírito Santo. Aristides, século II. Jesus teve 2 discípulos e vai falar sobre um monte de coisa. Daí porque os que ainda servem a justiça da sua pregação são chamados cristãos. Por causa de Cristo, evidentemente, né? Estes são os que mais do que todas as nações da terra encontraram a verdade, pois conhecem o Deus, Criador e Artífice do universo, em seu Filho unigênito e no Espírito Santo. No seu Filho unigênito e no Espírito Santo. Não adoram outro Deus além desse, só tem um Deus. Antenágonas, olha a datação. Portanto, quem não se surpreenderá ao ouvir chamar de ateus, que a igreja estava sendo acusada de ateísmo, indivíduos que admitem um Deus Pai, um Deus Filho e um Espírito Santo, que mostram seu poder na unidade e sua distinção na ordem. Olha aí, esse mesmo Antenágonas, ele vai usar uma expressão interessante, mas vamos lá. Teófilo vai falar o seguinte: igualmente, os 3 dias que precedem a criação dos luzeiros são símbolo da trindade de Deus, de seu verbo, de sua sabedoria, segundo aí a referência segundo autor. Teófilo usa o termo trias para designar Deus. O que vai acontecer? Trias vai falar de Deus, onde vai origem de trindade. Justino, aprendemos que ele é o filho do próprio Deus, falando sobre Jesus, filho do próprio Deus verdadeiro, e o colocamos em segundo lugar, assim como o espírito profético que pomos no terceiro. Espera aí, você acha que ele está fazendo aqui uma classificação de divindade? Não. Aqui está a base para o uso teológico dos termos primeira, segunda e terceira pessoa da trindade. Mas nunca
primeiro, segundo e terceiro Deus, pois isso é blasfêmia contra Deus. Há um só Deus. Só tem um Deus. Eu só estou explicando desenvolvimento teológico para você entender por que alguns termos são usados. Tertuliano, olha a datação. Para a mesma igreja é propriamente e principalmente o próprio Espírito, no qual está a trindade de uma divindade. Uma divindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Trindade, Tertuliano usa o termo no latim trinitas, do grego re, trias, a partir do termo trias, usado anteriormente por Teófilo de Antioquia. E assim, a igreja vai sabendo explicar aquilo ali com mais clareza, só que ela já falava isso há muito tempo. A segunda falácia, Elohim no hebraico é deuses. É deuses, é. Mas você tem regra. Você tem que saber como é que o verbo se comporta. Por exemplo, se você falar assim, Elohim falou, aí é singular, porque o verbo é singular. Elohim falaram, aí é plural, porque Elohim não é só o sufixo, que é o fim da palavra in, que determina se ela é plural. Tem regra no hebraico. O adjetivo, por exemplo, Elohim é grande. Então isso é singular. Elohim são grandes. Aí você sabe que é plural. A mesma coisa, vou dar um exemplo em português para ficar claro para você entender essa regra. Vírus, lápis, ônibus, atlas, bônus, óculos e pires. Singular ou plural, você vai falar a mesma palavra. O que vai determinar se é singular ou plural? Exatamente se você falar um ônibus, dois ônibus, o ônibus, singular, os ônibus, plural. Então, irmão, presta atenção, irmãos. Elohim tem regra para usar isso no hebraico. Para falar se está falando dos deuses, ou seja, dos deuses das nações, ou se está falando do Deus único, genuíno, Deus verdadeiro. Entende? Então Deus fez isso de propósito. Por quê? Porque ele é uma unidade composta. Sim, Deus é uma unidade composta. Então, mas tem que saber a regra do Elohim, como é que fala. Não está falando que são dois deuses. A partir do momento que você fala dois deuses, você entra na outra falácia. Por quê? Existem dois deuses. Jesus fala. Então disse Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito. O que está escrito na Bíblia? Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Se Jesus não fosse Deus, não podia ser adorado, mas Ele pode. Olha aqui, ó. Como podeis crer, vós que recebeis glória uns dos outros? Olha, Jesus está falando, vocês estão buscando glória uns dos outros, elogios, etc. E não buscais a glória que vem do único Deus. Jesus não defendia a ideia de dois deuses. Nunca Jesus falou isso. Jesus defende um Deus, o único Deus. Não terás outros deuses, a palavra Elohim, diante de mim. Esse é o mandamento principal. Não tem outros deuses, não tem outros Elohim diante de mim. Ou seja, a divindade do Pai e do Filho é uma só, especificamente. Em relação à divindade, é única. Numericamente, a divindade é uma. Pessoalidade, aí sim, há distinção. Mas, na natureza divina, na divindade, só uma. Mas o Espírito expressamente diz, preste atenção, que nos últimos tempos, não no início da igreja, não foi lá na época, não está se referindo aqui, lá do concílio de Nicéia, está falando dos últimos tempos. Apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Só que tem um detalhe. Se eu falar que a ideia de dois deuses é doutrina de demônios, os demônios vão me chamar de mentiroso, porque eles não defendem essa ideia. Mas não podemos chamar isso de doutrina de demônios. Olha o que Tiago fala. Tu crês que há um só Deus? Faz bem. Também os demônios creem e tremem, eles estremecem. Ou seja, os demônios não são ousados a ponto de falar que existem dois deuses. Os demônios não. Então isso não é doutrina de demônio. Os demônios não têm coragem de falar isso. Os demônios declaram que há um só Deus.
Entendeu aí? Então eu não vou falar que isso é doutrina de demônio. Seria da minha parte injustiça falar que é doutrina de demônios, sendo que os demônios creem que existe um só Deus. Os demônios creem que há um só Deus, que fique bem claro isso. Como Jesus falou que há um só Deus. O Pai é Deus? Sim. Ah, Jesus não é Deus? É. Igualzinho, mesma coisa. Jesus é um Deus menor ou um segundo Deus? Não é mesmo. Não é mesmo. Isso é o que eu já tinha falado. Vai cair automaticamente um biteísmo, que é a ideia de dois deuses, leva ao arianismo, que é heresia. Ah, mesmo que eu fale, mas eu não creio que Jesus foi criado. Eu creio que ele foi gerado. A heresia não está nisso. A heresia está em você colocar um Deus maior e um Deus menor. Colocar Jesus como um Deus menor do que o Pai. Na relação pai-filho, questão de autoridade tem nada a ver com divindade. Não tem outra falácia, não tem um terceiro trono no céu para o Espírito Santo. Para negar a pessoa do Espírito Santo, eu vou usar esse argumento. Mas não tem 3 tronos no céu. Mas espera aí, quem disse que existe 2 tronos no céu? Ao que vencer, Jesus disse, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, Jesus falando, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Jesus não falou que nós vamos sentar no trono do Pai, hein? Não tem essa promessa sobre a igreja. Ele fala para sentar no trono dele, aqui na terra. Porque quando ele vai reinar sobre a terra, aí nós vamos reinar com ele. Sentar sobre o trono significa ter autoridade sobre aquele reino. E não fala de divindade sobre essas coisas nem nada. Agora, Jesus sentou no trono do Pai significa que ele tem todo o poder sobre o céu e sobre a terra. Nós só teremos poder sobre a terra. Ou seja, seremos reis e sacerdotes. Jesus disse, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração, está falando lá na frente da ressurreição, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória. É aqui que Jesus está falando que ele vai compartilhar a autoridade conosco. Mas não está falando que ele vai nos dar divindade. Eu vou explicar isso. E também vós, os discípulos, assentareis em 12 tronos para julgar, né, as 12 tribos de Israel. Isso é quando, vou voltar aqui, quando na regeneração, lá na frente, o Filho do Homem se assentar. Tá vendo? Agora, Jesus está sentado no trono com seu Pai. Lembrando que a palavra assentado, ela tem um sentido de estar fixado, tá? Vamos lá. E um dos anciãos me falou, dizendo, estes, que estão vestidos de vestes brancas, que é a grande multidão de Apocalipse 7, quem são? De onde vieram? E eu lhe disse, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estes, né, aqui eu acrescentei para você entender, por isso estão, ou seja, quem estão? Estes aqui, estão diante do trono de Deus e servem. Opa, eles não são deuses, eles são servos. De dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá. Aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor, que escrevi errado, nem calor algum cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está onde? No meio do trono. O Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes das águas da vida e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Interessante. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro. Olha quem estava no meio do trono. Como havendo sido morto. Havendo sido passado, quer dizer que ele está ressuscitado. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Olha só para você ver, o Pai está no meio do trono, sim. O Filho está no meio do trono, sim. E o Espírito Santo está no meio do trono. Por quê? Olha aqui, são os 7 Espíritos de Deus que está enviado sobre toda a terra, está no meio do trono.
E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono, singular, só tem um trono no céu, o trono de Deus e do Cordeiro. Então não faz sentido eu alegar, cadê o terceiro trono para o Espírito Santo? Não faz sentido nenhum, absolutamente nenhum. Afinal de contas, o Espírito Santo, se você olhar, ele está reinando aonde? Em nós. Ele domina a igreja. Então, se você for parar para pensar, não faz sentido. Próxima falácia. A igreja formará a trindade. Foi prometido à igreja ser Deus? Vamos lá. Eu disse, vós sois deuses. Jesus fala, Elohim. Está lá no Salmo, né? Jesus vai citar isso aqui. Vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo. Todavia, morrereis como homem. Olha o contexto. Essa palavra é aplicada para juízes, né? E caireis como qualquer dos príncipes. Ó, a palavra Elohim é usada para Deus. É usada para deuses, os deuses do mundo. Para anjos, possivelmente, aqui. E para juízes. Agora, está falando de autoridade. Vós sois Elohim, porque um juiz podia dar a vida e tomar a vida. Mas ele morre. Morrereis como homem. A igreja, quando ela estiver com o corpo corruptível, ela não vai morrer. E esse texto aqui está falando em relação ao quê? Vamos ver. Porque Jesus fala, já não podem, em relação à igreja glorificada, já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos. E são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Alguém pode alegar, não, mas a igualdade aqui está falando no caso de não poder casar e nem se dar em casamento. Presta atenção, vamos ler. Não podem casar e nem se dar em casamento porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos. E são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Iso, iguais, é igual em quantidade e qualidade. Mas agora, a Bíblia fala que nós vamos ser igual a Jesus? Não. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, Jesus, seremos semelhantes. Há uma diferença gritante entre ser igual e ser semelhante. Nós não seremos iguais a Jesus, seremos semelhantes a Jesus. Porque assim como é, o veremos. A palavra aqui é homoios. Similar, semelhante, parecido, mas não igual. Por quê? A igreja jamais será Jeová. Jesus é. E o de rei vai virrer. Javé, como você quiser falar. A igreja jamais será Javé. Jesus é como Deus. Pois em nenhum lugar nas Sagradas Escrituras temos a promessa de possuir os atributos incomunicáveis de Deus. Por exemplo, se nós fôssemos iguais a Jesus, teríamos onipotência, onipresença e onisciência. Aí você vai entender por que eu estou falando isso. Guarda isso. Nós não vamos ter onipotência, onisciência e onipresença. Por quê? Porque para a igreja ser parte da Trindade, ela tem que ser onipotente, onisciente e onipresente. Ou não? Porque Trindade é exatamente isso. 3 pessoas iguais em sua natureza, substância e sua divindade. A igreja não. A igreja nunca vai ser Yud Rei Vav Rei. O que ela pode alcançar é a qualidade de Elohim. Ou seja, porque os anjos também, né, podem ser atribuídos a anjos, a deuses, a juízes. E a igreja vai ser rei e sacerdote. Sim, agora Yud Rei Vav Rei não. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes. Isso é autoridade. Mas peraí. Aqui está escrito, e para o nosso Deus nos fizesse deuses? Não está escrito isso aqui. E reinaremos aonde? Sobre a terra. Peraí, se a igreja fizesse parte da Trindade, ela tinha que reinar sobre o céu e sobre a terra. Porque a Trindade é isso, domínio sobre todas as coisas. O reino e o domínio e a majestade, olha o que é prometido para nós, dos reinos debaixo de todo o céu. Mas não o reino lá no céu. Isso não é prometido para a igreja. Então, essa ideia de que a igreja, né, faz supostamente parte de uma trindade, isso não é o que o Evangelho diz. Olha o Evangelho da serpente, fala assim, veja quem propôs aos homens serem iguais a Deus. Não foi Deus que propôs isso, nem Jesus. Quem propôs aos homens? Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que der dessa fruta e comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo bem e o mal. Irmão, querer ser igual a Deus, sabe quem quis fazer isso? O querubim ungido. Satanás quis ser igual a Deus.
Agora eu, como igreja, vou querer ser igual a Deus? Pensa bem. É isso que a Bíblia fala para nós? Não. Ser rei e sacerdote já está bom demais. Já está ótimo. Né? Só de ver a Deus já é uma maravilha. E a última das falácias, quem lê os pais da igreja não busca na fonte, ou não busca na Bíblia. Ó, até castigada de tanto buscar na fonte. Vamos lá? Então a ideia seria, quem lê os pais da igreja não busca na fonte. Eles não têm praticamente valor nenhum. Não, você vai perder tempo com isso. Beba apenas na fonte, essa é a ideia. Irmãos, a única fonte inspirada, inerrante, infalível é a Bíblia. Não são livros apócrifos, não é pais da igreja, não é nenhum comentário desse aqui. Tudo isso aqui pode ter erro. Tudo. Menos a Bíblia. Ok? Não estou falando na sua originalidade. Estou falando de versão em português e nada disso não. E hoje você tem aplicativos para poder entrar no grego, no hebraico e constatar as coisas. Beba na fonte, concordo. Beba apenas na fonte. Vamos lá então, ver se essa premissa é verdadeira. Ok? Primeiro, livro de homens. Jogue isso fora. Isso aqui eu não posso ler mais. Por quê? Eu tenho que beber na fonte. Ok, concordo. Vou jogar os livros fora, eu não dependo disso mais. Se eu tiver uma dúvida, eu vou ler para lá e para cá e vou procurar. Vamos ver se isso está certo. Então também eu não posso ouvir pregação de homens. Porque é um homem que está falando sobre a Bíblia, não é a Bíblia. Eu tenho que ir direto na Bíblia. Eu não posso ter um intermediário. Porque esses comentários são intermediários. Concorda? Ou seja, se eu pegar a pregação e escrever ela, eu estou tendo o quê? Livro de homens. Então eu fujo disso aqui. Tchau, pregação de homens. Eu tenho que beber direto na fonte. Se você pregar e eu escrever a sua pregação e fizer um livro, a sua pregação não vale. Então, para que eu vou ouvir sua pregação? Eu tenho que beber direto na fonte. Estudo de homens. Não, eu fico pensando, para que nós vamos ter um estudo bíblico na igreja, né? Com a igreja, da congregação, vamos lá fazer um estudo bíblico com os irmãos? Não, isso é estudo de homem. Eu não posso transmitir uma mensagem. Afinal de contas, se alguém escrever essa mensagem, vai virar um livro de homens. Isso é fato. Agora, a conclusão que eu chego eu também não posso assistir vídeos de homens. Para que eu vou assistir os canais aí no YouTube que estão falando sobre a escritura? Eu tenho que simplesmente desligar a internet, não assistir vídeos de homens, porque afinal de contas, né? Se alguém pega isso aqui e escreve, na época dos pais da igreja, os pais apostólicos, essa é a nomenclatura que eu dei? Não, eu não dou esse nome de pais da igreja, mas eu preciso me referir a uma linguagem didática, porque não fui eu que dei esse nome, para que quem está me ouvindo saiba de onde que eu estou tirando as coisas. Então, por exemplo, estou falando da patrística, falando dos pais da igreja. Quem gera a igreja é Cristo e pronto. Né? Agora, vamos lá. Eu não posso mais ver vídeo de homens, eu não posso mais ver estudo de homens, nem pregação de homens, nem livro de homens, porque isso aqui é secundário. Eu tenho que vir na fonte primária. Vocês concordam? Então a ideia, a sequência beba apenas na fonte. Isso aqui não vale nada, isso aqui não vale nada, se isso aqui não vale, isso aqui também não vale, e o vídeo também não vale. Por quê? Os pais da igreja só escreveram livros porque eles não tinham YouTube na época. Percebe que isso aí é uma falácia, que não encaixa de jeito nenhum? Então, irmãos, eu queria concluir o seguinte. Aqui, essa é a última das falácias. Então, tudo isso aqui, né, consideramos heresias. Tá certo? Eu espero que os irmãos deixaram as perguntas aí, tenham tido as suas perguntas respondidas, tá? Que Deus abençoe vocês. Até o próximo estudo, se Deus quiser.